Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo do Alto Pocket, falando sobre a vida com Cristo e a religião. Nós já gravamos alguns outros episódios, então se você ainda não assistiu, clique aqui em algum cantinho que vai estar e assiste os outros episódios, tá certo? Hoje, meu pastor, eu gostaria de falar sobre aquele religioso que não se enxerga. Eu lembro muito da passagem sobre a oração, né? Do publicano e do fariseu? É fariseu. Do publicano e do fariseu, que um está lá se elogiando para Deus, ou seja, eu estou ali na minha hora da oração, me elogiando para Deus, e o outro está lá, Senhor, tem misericórdia de mim. E isso a gente vê duas situações totalmente diferentes, né? Excelente. E como é que a gente pode colocar isso como uma religião e a vida com Cristo? Perfeito, perfeito. Olá, pessoal. Ana, é uma benção estar contigo aqui. Pessoal que está na retaguarda aqui, que está com a gente. Essa água sempre geladinha, maravilha. Muito obrigado pela vida de vocês, pelo serviço. Poxa vida, como é lindo, né? Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, Gênesis 5. E Atos capítulo 5, depois que eles falarem nenhum outro a salvação, porque acima do céu, quando terminar aquele versículo, no verso seguinte fala assim: e vendo a ousadia de Pedro e João, e sabendo que eram indoutos, reconheceram que haviam estado com Jesus. Cadê a doutrina dos indoutos, Pedro e João? Não tem doutrina, quase não tem. Tem autoridade porque andou com Jesus. Por isso a gente tem que voltar a falar sempre sobre religião. E nesse caso aqui, o fariseu, ele se media a si mesmo, porque ele levanta... Quem é religioso? Ele tem currículo. Olha só, eu preguei no estádio para 23 mil pessoas. Uma vez que eu preguei, Jesus batizou com o Espírito Santo 48 pessoas. Eu contribuo com a obra missionária na Angola. Uma vez eu estive na Arábia Saudita. Ele tem currículo. Religioso tem currículo. Por isso o fariseu falou: dou dízimo em todas as coisas, não prega, não mata. O religioso tem currículo. Quem anda com Jesus não precisa de currículo. Eu ando com ele. Ele me basta. Currículo. A história que me conta é a dele, não a minha. Perfeito. É a história dele. A minha história é com ele. Por isso que Pedro, quando chega no final da vida, segundo Eusébio de Cesareia, ele não quer ser crucificado senão de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. A minha cabeça não vai para cima, Jesus é a cabeça, minha cabeça é para baixo. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Por que ele não aceitou isso? Porque a história continuava viva, a cruz continuava viva para Pedro. Então esse desenvolvimento faz com que o publicano chegue e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia fala em 2 de Pedro capítulo 1, verso 8: aquele em que não há estas coisas é infrutífero, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, todo dia de manhã, no devocional, quando eu acabo de ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente faz depois que lê a palavra e começa a orar, é agradecer pela salvação. Que eu continuo sendo aquele pecador salvo. Eu continuo sendo pecador salvo. Então, Jesus entrou na minha vida por essa porta, por eu reconhecer que eu sou pecador. E Jesus não entra na porta fechada de que eu sou bom. A porta está trancada, Jesus não entra. A porta aberta do meu coração eu sou pecador. Quando eu reconheço pecador, reconheço-me pecador, o Salvador entra e nunca mais sai. Mas eu nunca mais esqueço que eu abri a porta. Por dentro. Eis que estou à porta e bato, a porta é aberta por dentro. Perfeito. Jesus, ele é o nosso Redentor. Isso. E só precisa de Redentor quem precisa ser resgatado, né? Quem precisa ser redimido, quem precisa ser salvo. Redimido, exatamente. Salvo, exatamente. Então, assim, é aquela visão de eu não me enxergo porque eu tô vendo que eu sou boa. Exatamente. E, ao mesmo tempo, quando eu reconheço que eu não presto. Isso. Olha quem eu sou. Isso. Né? A raiz adâmica que entrou, né? Então, naquele momento que eu dou esse espaço, é o espaço que Jesus entra. Isso. O interessante é que quando você assiste pregação as modernas pregações no YouTube, coisas desse tipo, você vai ouvir uma pregação e normalmente o pregador, as pessoas estão gostando hoje. Não vou criticar pregador, vou criticar a pregação que as pessoas estão gostando, está valorizando o que é a pessoa, o potencial da pessoa. Você pode olhar,
Você pode conquistar. Deus está com você, porque Deus destinou você para isso. Então, você tem potencial. Basicamente, é o potencial da pessoa, certo? E a natureza da pessoa? É o potencial da pessoa. Ora, todos, em tese, qualquer pessoa é igual em tese. Todo mundo tem potencial, em tese. Só que, como a maldade está dentro de si, se o sujeito não reconhecer perdão. Se ele não reconhecer a maldade dentro de si, essa maldade continua predominante sobre os seus comportamentos. Tá. Mas isso tem nada a ver com salvação. O potencial não tem nada a ver com vida eterna. Nada a ver com vida eterna. Então, se eu ando com Jesus, o meu máximo potencial se manifesta. Sim. Jesus chama um Paulo, que ninguém sabe nem quem é. Um cara dali, puxa, bota aqui. O cara escreve 2 textos do Novo Testamento. Há um potencial em Daniel. Daniel andava com Deus. Enoque andava com Deus. Daniel chega na Babilônia e se torna o braço direito de Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Quer dizer, o camarada é braço direito de todos que passaram nas gerações. Trocou de império e à medida que foi trocando os impérios, ele continuou na preeminência. Por quê? Porque ele estava na posição certa. Então, a religião não coloca você na posição certa. Não coloca. Ela coloca você na posição errada. Ela te dá as ferramentas para você se orgulhar. Você olha tudo que você é em comparação aos outros. E aí, o texto que você falou, ó. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Jejudo, rapaz. Vou te dar o currículo. Por isso que na igreja a gente tem que reconhecer. Eu vou reconhecer uma coisa que as pessoas que não estão na igreja falam. Vou reconhecer. Mas é assim. Porque na igreja tem muito julgamento. E as pessoas são cheias de falha, mas ficam julgando os outros. Reconheço que é verdade. Mas tem um problema. Na Arca de Noé, quando Noé construiu a arca, ninguém queria entrar. Mas depois que entrou, que os bichos entraram, o pessoal continuou não querendo entrar e tirando onda com Noé. Na hora que a arca fechou e começou a chover, do lado de fora tinha morte, do lado de dentro um monte de bicho. Então, para você que está assistindo, não entende, não conhece Jesus, eu vou dizer, dentro da igreja tem um monte de bicho. Mas é melhor dentro da arca onde tem bicho. Mas tem espaço aqui ainda, tá? Tem espaço. Pra mais um. Olha um bicho aqui, ó. Olha um bicho aqui. Olha um bicho doido como eu. Está cheio de bicho, mas tem vida. Sim. E do lado de fora, que são os santinhos que estão jogando pedra, tudo morto. Não vai ser salvo. Lembro não são os sãos que precisam Claro, de médico. mas os doentes. Então na igreja vai ter uma pessoa que chega, mas ela vem com um passado religioso. Sim. Ele andou numa tal igreja, olha o que aconteceu. Aquela pessoa que chegou, que você não sabe a história dela. Na hora que ela chega, não sabe. Ela teve um problema lá atrás e ela andou com culpa, mas não resolveu o problema. E ela fez o quê? Uma penitência. Ela se afastou da igreja, se divorciou, sei lá, saiu daquele lugar, sei lá, roubou. Aí ela roubou, mas não foi lá confessar lá pro patrão. Saiu, foi demitida, mas saiu com o dinheiro do trabalho lá. Tô dando um exemplo. Aí ela sabe que é errado, ela se redime durante 2, 3 anos, ela purga a sua consciência. Depois de 2, 3 anos, ela vai congregar aqui na igreja. Não sabe nada daquilo. O que acontece? Ela purgou, não foi salva. E quando ela chega aqui, ela está num certo patamar melhor. Aí eu tô contando isso porque é verdade. Uma pessoa, aí eu não vou dar nomes, vou esconder os dados, mas aconteceu de uma pessoa que eu estava evangelizando. Foi um dia para a videira. Quando chegou na videira, viu uma outra pessoa e se desesperou. Saiu. E aí me ligou e falou: eu não tenho como congregar na videira. Por quê? Porque fulano de tal tá na videira. Oxi. Eu digo: então você cai fora. Na hora. Eu tava evangelizando. Ela: hã? Porque se ele não presta, quem não presta é você. Não queria saber. Aí ela: olha, quem te deu a autoridade de julgar alguém? Porque se você tá julgando outro, você é que tá sendo rejeitada. E ela saiu. Mas imagine a carga que essa pessoa tinha. Preciso tanto de Jesus, quando vejo outro, jogo pedra. Então, na verdade, ela é a própria pessoa que estava cheia de culpa. Na verdade, ela está com a carga para se comparar, igualzinho essa pessoa. Então, é claro que na igreja tem gente que chegou com sua carga, não importa de que religião, ela chega numa tese de comparação igual esse fariseu, esse publicano, eu não sou igual a ele. Isso na igreja acontece? Acontece. Eu estou admitindo como pastor, acontece. E não é pouco, não. Mas é melhor que. Porque essas pessoas que elas estão aqui, elas estão ouvindo eu descer a madeira nessa coisa.
Eu desço o cacete nesse negócio. Por quê? Olha eu falando aqui na tampa, no nariz. Por quê? Porque eu tive que me livrar disso. Ana, eu tive que eu vou contar um negócio bem... Eu ia dar o nome, mas não vou dar o nome, não. Eu não vou dar o nome do grupo. Mas eu não gostava de um determinado grupo. Eu não vou dar o nome aqui, tá? Certo. Você não vai ficar com preconceito comigo. Eu só gostava de determinada música, mas começou a cantar um aí que tá em alta aí. Começou a cantar. E eu disse, que negócio chato. Eu cantou uma música num congresso e uma música estranha. Aí eu disse, não tem na Bíblia. Há dias atrás, eu estava em casa de Fernanda viajando, desci do meu devocional, fui lá para baixo, sozinho em casa, depressivo, vai ver, né? Aí entrei, botei lá a música lá na biblioteca. A música de quem? Dessa banda. Do grupo. Eu chorei tanto que eu disse, não, eu tô em depressão, não é possível. Sim, Fernanda. Mas foi um negócio tão forte que, sabe que Deus falou comigo com aquela música? Não foi a letra da música, não. Eu falei, você não presta mesmo, tu tá vendo? Foi dessa música que tu achava alguma coisa. Eu peguei um traço de minha arrogância, da minha arrogância religiosa, de um ano atrás só. E depois de 1 ano, 2 anos, eu tô percebendo agora, isso aconteceu agora. Então a gente sem querer vai percebendo muitos raciocínios desse tipo do fariseu. Raciocínios de comparação, raciocínios de superioridade. Na igreja tá cheio. Mas eu te garanto que fora da igreja não tem raciocínio porque tá tudo morto. Não tem raciocínio porque tá todo mundo morto. E aqui, pelo menos Deus detona a minha religiosidade e Deus detona a tua. Pelo menos Deus está santificando, Deus está tirando o lixo e deixando Cristo. Como assim? É isso aí, ele tá limpando aqui, aí quando começa a brilhar o brilho de Cristo. Mas ele teve que limpar. O caminho, né? O caminho da vereda ali. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, aí vai tirando uma marca da religião aqui, outra marca da religião ali. E são pessoas que elas vivem pela tradição, né? Na Bíblia confronta muito a questão do sábado. Que Jesus fala assim, o que é lícito? Fazer o bem ou o mal no sábado? Isso. Você vai responder o quê? Você é religioso, responde o quê? Você vai dizer que é lícito fazer o mal, ou então não pode fazer o bem, né? Então, é essa questão aí que a tradição, ela traz. É coisa assim, eu vou viver, tem que ser dessa forma, desse jeito, mas não. Pelo menos aqui, a gente lida com pessoas e é uma questão diferente para cada. Eu não vou tratar a mesma pessoa... personalizadamente, né? Exatamente. O processo de discipulado, ali é uma questão diferente. É isso que Jesus traz pra gente. Eu costumo dizer, Ana, que tradição é aquilo que a gente sabe, mas não sabe quem ensinou. Não sabe quem é o professor, mas a gente sabe. Por que você usa essa roupa? Não, rapaz, quem foi que falou pra usar? Não, ninguém sabe o professor daquilo, mas faz. Tradição é aquilo que a gente faz sem saber quem ensinou. Mas o que acontece? A tradição dá segurança. Porque a tradição, em certa medida, ela é a cultura. É a cultura. Por exemplo, tem vários lugares que você chega, as mulheres vão para uma parte dos bancos, os homens vão para outra. Eu sei disso, porque eu entrava lá e via. E no meu caso, meu pai não fazia isso. E era confuso. Porque todos os homens sentavam de um lado, todas as mulheres sentavam de outro. Meu pai entrava com a família inteira, pum, sentava lá na frente, com a família inteira. Aí era conflituoso, era só ele. Então é uma prova de que a tradição criava um problema para quem não pensava daquele jeito. E o problema estava ali. Eu lembro de uma história. Eu sempre chegava da igreja, eu ajoelhava para orar. O óbvio. Ou então abaixava a cabeça, caso ninguém tivesse ajoelhado, né? Abaixava a cabeça, cheguei para orar. Gente, quando eu cheguei aqui na videira, não tem muito o costume de, tipo assim, eu cheguei na igreja, vou sentar, vou baixar a cabeça, vou orar, e depois eu levanto. Isso pra quebrar, assim, eu cheguei, achei muito estranho. Mas você sabe por quê? Vou logo lhe dizer isso aí. Uma pessoa que entrava naquele lugar, você vê que eu não tô dando nome, você também não tá dando nome, a gente tá falando do raciocínio, viu, pessoal? Não vai se ofender não, porque a gente tá falando do raciocínio. O raciocínio comigo. O sujeito entra, dobra o joelho. Por que ele faz isso? Ninguém sabe. Eu vou dizer tranquilamente, eu sei explicar. Porque aquele lugar é santo. O templo é santo, Jesus habita. Sim.
Jesus mora ali. Mas Aquele lugar é fazer santo. por esse entendimento. Mas a tradição é isso, é o que você sabe, mas não sabe quem ensinou. Aquilo já é cultura religiosa. Sim. Então o sujeito entra e dobra o joelho. Nilo, você é contra dobrar o joelho? Não, porque a Bíblia tem lá isso aí. Sim. Não estou falando sobre dobrar o joelho, sou contra o ato. Eu estou dizendo que aquilo que é feito sem saber. Sim. E no caso que o camarada dobra o joelho, a cultura que está, o que está subjacente àquilo é o fato que aquele lugar é santo. Sim. Mas vem cá, onde é, no Novo Testamento, qual é o templo santo de Deus, senão nós? Está em Hebreus capítulo 3, verso 5. E ao sumo sacerdote que foi fiel em toda a sua casa, a qual casa somos nós, se tão somente retivermos firmemente a esperança da vocação. Então está lá escrito em Hebreus 3. Então, a casa somos nós. Quem é santo? Somos nós. É por isso que a gente, quando sai para o trabalho, a gente tem que ser santo. Porque nós somos o templo, que é 1 Coríntios 6. Então nós somos santos onde estivermos. Então não é um lugar que é santo. Nós é que fazemos o santo um lugar. A gente chega. Ontem eu estava num determinado lugar, fui tomar um açaí aqui com um discípulo. E ele atestou isso. Nós entramos, só tinha eu e ele. Para não dizer que não tinha eu, ele tinha mais uma pessoa. Tinha um casal assim e saiu. Quando nós levantamos, tava socado de gente, não tinha, e tinha gente esperando para entrar. Eu falei, você percebeu que isso aqui encheu? Ele, rapaz, percebi. É sempre assim. Quando a gente chega, enche a loja, enche restaurante, enche farmácia. Onde eu vou, enche tudo. Como assim? Eu não estou dizendo que tem uma teologia para isso. Eu estou dizendo que a presença de Jesus abençoa qualquer lugar que a gente vai. Não estou falando de mim, estou falando do que eu carrego ele. Eu estou falando dele. Então, eu sou o templo santo, que onde eu vou, a santidade me acompanha. Mas naquele lugar que o sujeito entra, dobra o joelho e ora, na cabeça dele, aquele lugar é santo. Reverência. Reverência está na casa de Deus. É assim, desse jeito. Então, você vê que a tradição, eu não estou com isso dizendo, vamos acabar com todas as tradições. Eu estou com isso dizendo, você é religioso, tradicionalista, cuidado, porque é capaz de você ter perdido Jesus e ficar com a tradição. E outras vezes você faz sem saber porque tá todo mundo fazendo. É o efeito manada, né? É, efeito manada. Efeito manada. Um tá fazendo, vou seguir aquilo sem o entendimento, sem a percepção que eu não sabia que era porque era santo. Não, com certeza. Eu achava, tipo, é normal. Não. Chegou na igreja, você vai, senta, ajoelha e ora depois que você começa, tipo assim. Essa semana nós tivemos uma discussão teológica naquele grupo, que você sabe qual é. Naquele grupo teve uma discussão com os pastores e eles, uma parte dos pastores estava defendendo, eu acho errado esse negócio de fazer um púlpito para todo mundo ficar sentado lá em cima. Desde a Reforma Protestante, o púlpito foi levantado e colocado não na ponta da igreja, mas no meio, só sobe o pregador. Aí os pastores lá falando. Aí eu falei, eu sou contrário. Eu, não, mas é importante você dar honra aos servos de Deus. Então você faz um púlpito, bota um bocado de gente sentado lá em cima, eles estão todos numa plataforma superior. Aí eles mesmo, não, mas é contrário, tem que subir aquilo só para pregar. Eu quieto. Aí eu botei no finalzinho assim, aqui, lá na videira, ninguém senta no púlpito. Ninguém senta. Aí a gente só sobe para pregar. Que diferença faz? Nenhuma. Aí você vai dizer, você está certo ou está errado? Eu nem certo nem errado, eu quero saber se eu estou certo individualmente. Sim. Nós estamos coletivamente com uma ideia. A ideia qual é? Isso aqui é um lugar de comunhão. Isso aqui é um lugar de reunião. Isso aqui é um equipamento. Isso aqui é um equipamento. Ele tem que ser útil. Ele pode ser útil para o Jumade, ele pode ser útil para a videira, pode ser útil para chá de bebê, para chá de casa. É útil. Ele é um equipamento. Isso é o que eu vejo. O outro pensa o quê? Aqui é a casa de Deus, Deus está aqui. Amém. Respeito qualquer ideia. Eu não estou falando disso. Eu só estou dizendo que certas ideias te afastam de Jesus. Sim. E certas ideias fazem que você siga Jesus. E isso entra o julgamento. Porque se, por exemplo, cadê esse povo que não tá orando, né? Tipo, de joelho. Tipo, eu já estou julgando aquelas pessoas. E isso entra o julgamento, porque pra mim é muito estranho eu chegar em uma igreja e tá um monte de gente lá em cima, sentado. Uhum. Mas pra outras pessoas que chegam, tipo assim, o pastor não usa terno. Isso. E aí começa o processo de julgar. De desconstrução também. E de julgar um ao outro, até eu descobri que aquilo ali é, tipo assim, uma tradição, isso. Que eu vou desconstruir isso, eu já julguei. Exatamente. Agora é só, depois de um tempo, essa conversa aqui que a gente tá tendo aqui agora fica parecendo chata, porque parece até que a gente tá falando de tradição, e não tá. Eu tô falando que se isto vai se estruturando, a pergunta que eu te faço é se sua relação está estruturada. Porque isso aqui vai substituindo tua amizade com uma pessoa chamada Jesus. Então você não sabe se quebrantar. Por exemplo, você canta
mas não sabe adorar. Você é mecânico, mas não sabe se quebrantar. Você está ali, mas não está. O sujeito está no culto, mas está no WhatsApp dentro da hora da palavra. Então é assim, ele tem uma relação com o local e com as pessoas, mas não tem relação com Jesus. Então essa é a advertência nossa para você. Perfeito. Nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do nosso podcast Papo do Alto Pocket. E Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe e até a próxima.